A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Estou aqui mais uma vez para lhes trazer uma aula de interpretação bíblica. Na nossa primeira aula, eu falei sobre linguagem literal, linguagem figurada e uma introdução sobre linguagem alegórica, tendo em vista que eu reservei esta segunda aula para falarmos de forma efetiva e direta sobre linguagem alegórica. Mas antes de nós entrarmos na nossa aula, eu gostaria de fazer um convite a você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo, você possa receber esse vídeo e assim ser abençoado e aprender cada vez mais da palavra de Deus. Deixe o seu joinha, deixe o seu like. Todas as vezes que você deixa o seu like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e assim ele propaga esse vídeo para muitas outras pessoas. Vamos lá então aprendermos a palavra de Deus. Linguagem alegórica. O livro de Ezequiel, Daniel e Apocalipse são considerados os livros mais difíceis de serem interpretados porque são de linguagem alegórica. A linguagem alegórica é uma linguagem composta de símbolos e sinais que não podem ser entendidos como se lê. E para interpretarmos a linguagem alegórica, eu estou trazendo aqui este material muito importante, de uma tabela de conversão profética, porque não tem como nós interpretarmos as profecias bíblicas sem esta regra de interpretação. Ao contrário do que muitos pensam, o livro de Daniel, Ezequiel e o Apocalipse, principalmente, são livros inacabados, até mesmo sem resposta. Muito pelo contrário, a Bíblia por si só se explica. As respostas dos símbolos alegóricos estão dentro da própria Bíblia, e eu vou dar alguns exemplos dos principais nomes que aparecem no livro do Apocalipse e Daniel e Ezequiel para nós entendermos isso. Vou trabalhar bastante sobre o livro do Apocalipse, porque a partir da nossa terceira aula eu vou começar a falar sobre escatologia bíblica. Então essa primeira e essa segunda aula servirão de base para nós interpretarmos o livro do Apocalipse. Então vamos lá. Vamos entender então os nomes. Eu separei aqui 12 nomes e aí nós vamos aplicar esses nomes do que nós vamos aprender hoje. Primeiro nome, animal. Para nós entendermos o que significa animal, nós temos que encontrar a resposta na própria Bíblia. Então vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 17 diz assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Daniel capítulo 7, versículo 23 diz: o quarto animal será o quarto rei da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. Olha que interessante. Então, animal em profecia bíblica significa rei ou reino. Olha só que interessante. Vamos então aprender o segundo nome. O segundo nome é mulher. Para nós encontrarmos a resposta de mulher em profecia bíblica, precisamos então ir para Efésios capítulo 5, versículo 23, que diz: porque o marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Paulo compara Jesus com o marido e a mulher com a igreja. E no versículo 32 ele completa dizendo: grande é este mistério, digo-o porém a respeito de Cristo e a igreja. Terceiro nome que eu destaco aqui, água ou mar. O que significa água ou mar em profecia bíblica? Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 diz: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Olha o que diz o versículo 15: e disse-me, as águas que vistes são... e onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Mar em profecia significa nações, povos, pessoas, línguas ou tribos. O quarto nome, chifre. Anote isso aí, é muito importante. Para nós interpretarmos o que significa chifre, nós vamos para Apocalipse capítulo 17, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, e que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Olha que interessante. Então, chifre significa poder, rei ou reino. O quinto nome que eu destaco aqui é estrela. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 diz: e a sua cauda levou consigo a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho.
Estrela em profecia significa anjos. Daniel capítulo 12, versículo 3 tem um outro entendimento também. Os sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão como estrelas, sempre e eternamente. Estrelas em Daniel significa mensageiros de Deus. Interessante isso, porque o nome no original grego de anjos significa mensageiros. Então vamos lá. Sexto nome, cauda. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 fala de cauda, e nós precisamos saber o que significa cauda. Então nós vamos para Isaías capítulo 9, versículo 15, que ali nós vamos encontrar a resposta. Diz assim o texto: o ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Cauda, então, significa falsidade, mentira, engano, falso profeta. Sétimo nome, dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9, revela quem é o dragão. E diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganará todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Dragão em profecia bíblica significa diabo e Satanás. Oitavo nome, cordeiro. Apocalipse capítulo 7, 8 e 9 fala de cordeiro. Então vamos entender e saber quem é o cordeiro. João capítulo 1, versículo 29 diz: João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, cordeiro em profecia significa Jesus Cristo. O nono nome, coroa. O que significa coroa em profecia bíblica? Essa é fácil. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que significa então? Ou seja, coroa significa vitória. Décimo nome, dia. Esse aqui é muito importante. Olha que legal. O que significa, então, em profecia bíblica, a palavra dia? Porque Apocalipse capítulo 12, versículo 6, e Daniel capítulo 8, versículo 14, menciona essa palavra, dia. Então vamos lá. A resposta nós encontramos em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, que diz: e quando cumprires estes, tornar-te-ás deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Olha que interessante. Olha outro texto também, Números, capítulo 14, versículo 34 diz: segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Ou seja, em profecia, dia significa ano ou um ano. A expressão de Pedro na sua Epístola Universal, um texto muito conhecido que nós sabemos muito bem, que diz: para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia, mostra que Deus não está restrito ou preso ao tempo como nós, ou seja, Deus é atemporal. 11º nome, vamos lá, ventos. Jeremias capítulo 51, versículo 1 e 2 diz o texto: assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Vento significa então destruição, conflito, batalhas, guerras. 12º nome. 12º nome, tempo ou tempos. Daniel capítulo 11, versículo 13 diz: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá às pressa com um grande exército e com muita fazenda. Ou seja, um tempo igual um ano. 2 tempos igual 2 anos. Meio tempo igual meio ano. Total, 3 anos e meio. Então, tempo significa anos. Agora vamos fazer uma aplicação dessa tabela que nós fizemos. Eu escolhi Apocalipse capítulo 13, que fala da besta do Apocalipse. Para muitos esse texto é um texto dificílimo de ser interpretado. Então vamos lá, vamos ver se ele é difícil mesmo de ser interpretado. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 diz assim: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia.
Vamos aplicar a tabela de conversão profética que nós acabamos de aprender. Mar significa povos. Besta, ou seja, animal, besta, significa rei ou reino. Chifre significa poder. Então vamos lá. Um reino poderoso que saía do meio do povo. Olha que interessante. Já deixou de ser algo difícil de ser interpretado. Vamos para outro texto. Outro exemplo. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Vamos aplicar a tabela então. Mulher significa o quê? Igreja. Mar significa povos, ou seja, uma igreja estabelecida no meio do povo no mundo inteiro. Outro exemplo, Daniel capítulo 7, versículo 1 ao 3, diz assim o texto: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. E o quarto animal, os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Versículo de número 2. Olha que interessante. 4 ventos do céu significa então guerras. Mar significa povos. Ou seja, 4 guerras agitavam os povos. Vamos lá. 4 reinos envolvendo a humanidade se destacariam em uma grande guerra. Portanto, interpretar a linguagem alegórica só é possível se nós interpretarmos os sinais existentes no texto. Amém? Esse é o texto da interpretação, essa é a forma de nós interpretarmos os livros alegóricos, principalmente o livro do Apocalipse. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos aprender mais da palavra de Deus. A partir da próxima aula, vamos então adentrar no mundo da escatologia e vamos interpretar o livro do Apocalipse. Amém? Mas para mim encerrar, para mim terminar este capítulo, esse ponto, essa última aula aqui, essa segunda aula, eu quero trazer aqui uma divisão dos livros do Apocalipse, no sentido de sabermos dentro dos 22 capítulos para quem foram escritos. Isso aqui é muito importante. Para quem foram escritos? Porque o Apocalipse foi escrito para 3 povos distintos, a igreja, Israel e as nações, ou seja, os gentios. Então vamos lá. Do capítulo 1 ao capítulo 4, o texto do Apocalipse está sendo direcionado à igreja. Do capítulo 5 ao capítulo 18, os relatos bíblicos são direcionados a Israel e às nações. O capítulo 19 está direcionado para a igreja arrebatada. O capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10, o seu relato é direcionado à nação de Israel de forma específica. Olha que interessante, o capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15, é direcionado às nações e aos gentios que não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Olha que lindo esse texto, olha que linda essa forma de nós dividirmos o Apocalipse. O capítulo 21 e 22 são capítulos destinados à igreja ressurreta juntamente com Israel, ambos em um corpo glorificado. Amém? Grava isso, guarde isso. Isso é de suma importância. Vamos ser sinceros, isso a gente não aprende todos os dias em qualquer aula, em qualquer lugar. Então eu quero que você desfrute desse ensino, desse aprendizado, divulgue, compartilhe com seus amigos, divulgue esse trabalho que nós estamos fazendo e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Me siga lá no Instagram todos os dias. No Facebook e no Instagram eu posto vídeos devocionais para abençoar a sua vida, vídeos curtos, vídeos de 2, 3, 4 minutos para abençoar a sua vida, não vai atrapalhar o seu dia, muito pelo contrário, edificará a sua vida. Que Deus te abençoe. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão.